Boa noite! O nosso assunto de hoje é: será que existe estresse ideal? Será que estresse também pode ser bom? O estresse caiu no gosto popular e as pessoas cada vez mais utilizam essa palavra para definir diversos estados emocionais, que nem sempre tem a ver com o estresse. Mas, por outro lado, o estresse também ganhou campo para as desculpas do dia a dia e também como uma forma de fugir de si mesmo. Quando se diz que está estressado, parece que já está tudo resolvido. Briguei contigo porque estou estressado. Não falei para tal pessoa tal coisa porque estou estressado. E não é bem assim, né, gente? Porque muitas vezes as pessoas passam pelas mesmas situações e estressantes para alguns, mas para outros elas são muito tranquilas e não são nada estressantes. Por que será que isso acontece? Se você quer saber mais sobre seus sentimentos e emoções para lidar melhor com elas, dá seu like aqui embaixo e vem comigo! Vamos falar sobre isso! O estresse é uma reação psicofisiológica do organismo. Envolve vários mecanismos cerebrais que desencadeiam diversos hormônios, mas principalmente o que faz com que o estresse ele inicie é a sua fábrica particular do estresse. Sim, você tem uma fábrica particular de estresse, que é o seu entendimento também sobre o que é um evento que estressa ou um evento que não estressa. E é nessa fábrica particular que os pensamentos iniciam todo esse processo no organismo, porque normalmente o estresse ele vem de situações externas, diferente da ansiedade, que é principalmente situações internas, situações que a gente cria ou que a gente imagina. O estresse não, o estresse está muito envolvido com as questões de trabalho, com as situações que você vivencia durante o seu dia a dia. Vários estudos mostram que o estresse tem 4 fases. E o estresse ideal é exatamente a primeira fase. Nessa primeira fase do estresse, quando a adrenalina ela é derramada em nosso sangue e a gente se sente com vigor, com força, com vontade de fazer as coisas, é o estresse positivo. Seria a fase de estresse ideal. Mas ela é ideal justamente quando a gente consegue gerenciá-la, porque nesse estresse positivo, de vigor, de força, de vontade, a gente consegue fazer coisas muito produtivas e que muitas vezes a gente não se dá conta que a gente está extremamente produtivo porque a gente também está diminuindo um pouco o sono, porque a gente também está se estimulando de várias coisas. Numa situação estressora, pode vir o estresse positivo. Por exemplo, se você tiver um familiar no hospital e você precisa dar conta de estar com ele, de dormir no hospital, de ir e voltar diversas vezes. Quando você fala com alguém que está passando por essa situação, ou se você já passou por essa situação, você sabe que você tira forças e não sabe de onde vêm essas forças. É porque mesmo a situação estressora te dá forças, porque aquilo você quer muito fazer, aquilo você quer muito dar conta. E o corpo ajuda, mas durante um tempo ele ajuda. Outra situação de exemplo é quando temos um projeto de vida que está saindo no papel e vai para ser lançado. E você se imune de todas as suas forças, fica as noites sem dormir, trabalha horrores, tem diversas ideias, se torna extremamente produtivo e fica literalmente dentro desse projeto. E nesse sentido, você está se utilizando do estresse positivo. E mesmo com essa condição tão dinâmica, você não cansa, não tem tanta vontade de comer ou parar. Você quer continuar e fazer mais e mais e mais e mais. E esse seria o estresse ideal e o estresse positivo. O problema é que o nosso corpo ele não consegue manter esse ritmo por muito tempo. Chega um momento que isso começa a se tornar aversivo e você entra numa fase de exaustão que não é interessante para o organismo, porque é a fase de exaustão que traz doenças e que leva o corpo a não dar conta. O corpo não tem tempo de se recuperar e não tem tempo para ficar melhor para enfrentar aquele dia seguinte. E nesse sentido, a pessoa começa a se sentir totalmente esgotada por qualquer coisa. Não tem mais vontade de ir no mercado, não tem vontade de fazer uma comida, não tem vontade de se cuidar. Até os filhos viram um problema nessa fase de exaustão.
A pessoa não consegue dar conta mais porque o seu corpo também não está contribuindo, ajudando. Ele deu tudo o que ele podia dar e agora ele não consegue mais se renovar. O ideal é que a gente encontrasse o nosso botãozinho do estresse e entendesse qual é o nosso limite, qual é a forma que a gente pode lidar com o nosso estresse, gerenciando o estresse para que ele não seja exaustivo, para que você não passe de fase, você fique apenas na fase inicial, essa fase ideal do estresse, essa fase produtiva do estresse, e não ultrapasse esse limite de daqui a pouco não conseguir mais ter forças para fazer nada. E esse botãozinho de gerenciamento do estresse, ele começa entendendo até que ponto você consegue dar conta e até que ponto não. Eu tenho uma dica de ouro que eu uso na minha vida pessoal e tenho certeza que vai te ajudar nesse gerenciamento do estresse. Eu só me preocupo com coisas que daqui a 1 ano realmente vão fazer diferença na minha vida. Porque isso elimina diversas picuinhas e coisinhas que poderiam me estressar durante o dia e durante, enfim, a noite, para que isso não tenha uma representatividade na minha vida e não sejam eventos estressores. Afinal, a gente tem que começar a gerenciar o nosso estresse a favor da gente e não contra a gente. Se erraram a conta do meu almoço, por exemplo, né, sei lá, em R$5, que diferença vai fazer daqui a 1 ano? Por que eu vou brigar por aquilo? Por que eu vou me estressar com aquilo? Daqui a 1 ano, R$5 não vai fazer diferença nenhuma. Digamos que eu já esteja longe, que não consiga voltar para aquele restaurante porque foi numa viagem, não tem por que se estressar com isso. Se o seu médico, por exemplo, atrasou 3 horas a sua consulta, poxa, tempo não volta, daqui a 1 ano não vai fazer diferença nenhuma. E por esse motivo não é um evento que necessite da atenção de você ou de um estresse de você para isso. Na próxima consulta, como provavelmente ele sempre atrasa, já leve um livro e torne aquele tempo um pouco mais produtivo, para que você não fique estressado e também utilize aquele tempo para você, em seu benefício, tornando algo que poderia ser extremamente estressor e cansativo, porque 3 horas de estresse, elas significam muito mais horas para o corpo de vocês, muito mais horas de contaminação de vocês para consigo mesmos. Não vale a pena. Pensem bem, se vocês levarem um livro, tornarem aquele tempo produtivo, vocês vão estar fazendo algo positivo para vocês e podem realmente se utilizar daquele tempo que é de pausa para algo que vocês não teriam tempo em outros momentos. Então, o evento que seria um estresse negativo vira algo positivo novamente. Outra situação, você tem diversas coisas para fazer e acha que não vai dar conta. Opa! Esse é um evento que daqui a 1 ano vai fazer diferença na sua vida. Portanto, você precisa reorganizar. Reorganizar prazos, reorganizar tarefas, reorganizar se você consegue delegar para alguém, para que alguém lhe ajude. Reorganizar a situação para que ela não seja uma situação estressora, para que você não fique enlouquecido para fazer algo que você sabe que não tem como fazer naquele momento. No vídeo de hoje falamos um pouquinho sobre o estresse negativo, positivo e o estresse ideal. Eu dei a vocês a minha dica de ouro, que espero que vocês coloquem em prática. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que seria legal a gente continuar falando sobre dicas de como lidar com o estresse ou o entendimento do estresse? Sobre o que vocês gostariam que fossem os próximos vídeos? Deixe seus comentários abaixo que eu lerei todos com muito carinho. E queria também lembrar vocês que vocês fechem essa fábrica particular de estresse, comecem a tornar o estresse negativo em estresse positivo, lidando consigo mesmo com as suas próprias picuinhas e as suas coisinhas que daqui a pouco interferem muito na gestão do estresse de vocês. Descubram qual é o seu real botão do estresse e diminuam o estresse na vida de vocês. Tenham uma ótima semana, aguardo vocês semana que vem. Um abraço!